Olá, irmãos, graça e paz, louvado seja Deus. Estamos começando o vídeo 6, resumindo o capítulo 5, onde o autor vai falar sobre os modos diferentes de o Espírito Santo orientar. Amém? Aqui em João, capítulo 16, versículos de 12 a 15, a palavra de Deus diz assim: Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando Jesus está falando aqui com os discípulos, nós precisamos entender que eles não podiam suportar agora, porque eles ainda não haviam nascido de novo. O espírito humano deles não havia sido recriado, nem o Espírito Santo ainda tinha vindo para habitar neles. Então, nessa condição, Jesus diz que tem muita coisa para dizer, mas eles não podem suportar agora. Ele diz: Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. E tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse, que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Então, aqui nós podemos observar algo muito interessante. Deus pode guiar alguém pessoalmente, pelo Espírito. Então, é algo que não acontece com regularidade, é algo que acontece de forma esporádica. Porque quando Deus precisa se utilizar dessa ferramenta de guiar pessoalmente, a pessoa vai precisar realmente daquela direção para poder resistir toda a resistência e a afronta que vai se levantar contra aquela direção que Deus trouxe. O autor diz aqui: nós já falamos a respeito dos três modos primários do Espírito Santo orientar os crentes. Mediante o testemunho interior, ele vai falar sobre a voz suave e tranquila, que é a voz da consciência, a voz do espírito humano recriado, e mediante a voz autorizada do Espírito Santo. Agora, porém, quero lhes oferecer alguns exemplos dessas várias maneiras de o Espírito Santo nos orientar ao seguirmos o plano de Deus para a nossa vida. Aí ele diz: em primeiro lugar, quero ressaltar que receber a orientação de Deus para a vida é sua responsabilidade pessoal. Amados, é uma coisa muito séria nós dizermos assim: o Senhor me disse para fazer isso, o Senhor me mandou ir para determinado lugar. Isso é sério demais. E eu vejo muitas pessoas que fazem isso de forma corriqueira e acabam se dando mal. Amém? Deus não vai dirigi-lo nem orientá-lo através de outras pessoas, embora às vezes ele venha a usar alguém para confirmar o que já tem no seu próprio espírito. Deus vai guiá-lo mediante o seu espírito. Deus não chamou ninguém entre nós para dizer aos outros o que devem fazer, embora possamos ajudar alguém por meio de lhe dizer conselhos sábios, segundo a palavra e segundo o Espírito Santo. Deus quer que seus filhos sejam orientados pelo Espírito Santo que habita dentro de cada um deles. Então, ele vai trazer aqui aquela viagem que Paulo vai preso para Roma, e é interessante porque ele vai começar a trazer alguns insights aqui. Está lá em Atos capítulo 27, do verso 10, Paulo começa dizendo assim: Paulo dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também das nossas vidas. Porém, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali, para ver se podiam chegar a Fênice, e aí passar o inverno, visto ser o porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Verso 13. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais perto da ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euro-Aquilhão. Então, Paulo aqui ele tinha uma percepção, ele disse: Vejo, ó, que a viagem
vai ser trabalhosa, não somente para a carga, também como para o navio, como para as nossas próprias vidas. Porém, o piloto e o dono do navio diziam, não, a gente vai aqui costeando, porque ficar nesse porto não é legal passar o inverno aqui. A gente vai para outro lugar. E eles pensavam que ia alcançar. Só que de repente, né, um, um, um vento muito forte, um tufão de vento chamado Euroquilhão, pegou o navio e lançou ele para o mar. E eles ficaram muitos dias. O verso 20 vai dizer: não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Veja, a gente geralmente passa por situações porque a gente tem o freio, mas nós convivemos com pessoas que querem fazer aquilo que eles querem fazer. Infelizmente, por estarmos associados ou por convivermos, né, nós sofremos o dano. Aqui, como Paulo também vai sofrer o dano, mas Deus, pela sua misericórdia, ele age nessa situação de forma muito satisfatória. A carga vai se perder, o navio vai se perder, mas Deus concede ainda a Paulo a vida de todos que estavam com ele no navio, e todos vão ser salvos pela misericórdia de Deus. A mesma coisa continua acontecendo hoje. Muitas vezes, as pessoas só começam a prestar atenção a Deus quando se veem no meio de alguma tempestade da vida e não tem mais para onde apelar. Colocam-se numa situação em que vão prestar contas a Deus e obedecer às suas instruções, ou vão afundar. As tempestades da vida sobrevêm a todos nós. Algumas tempestades, no entanto, poderiam ser totalmente evitadas se tão somente tivéssemos respeitado a orientação do Senhor em tempo hábil. Então veja, tem coisas que acontecem na nossa vida que não era para acontecer. Tem tempestades que Deus quer nos livrar, mas às vezes nós somos cabeça dura, desobedecemos às instruções de Deus e pagamos para ver. Então, ele falou já no capítulo passado, e eu comentei no vídeo passado, sobre as 3 formas básicas. O testemunho interior, né? A voz mansa e suave, que é a voz da consciência, e ele falou também sobre a voz do Espírito Santo. Aqui ele vai dar mais exemplos dessa voz do Espírito Santo, a voz autorizada do Espírito Santo. Ele diz: uma outra maneira do Espírito Santo orientar o seu povo é mediante a voz autorizada do Espírito Santo. Então, ele vai falar aqui no exemplo de Filipe com o eunuco, né, em Atos capítulo 8, quando Filipe está ali em Samaria, no meio do avivamento, o Espírito manda ele ir para o deserto, e ele sai e vai, e quando ele está no deserto, ele vê um eunuco tipo vindo no carro, ele tinha ido adorar em Jerusalém, estava voltando para a Etiópia, vinha lendo o profeta Isaías, e diz aqui em Atos 8, 29, então disse o Espírito a Filipe: olha, aquilo que Jesus disse que ia acontecer, está acontecendo aqui, olha. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, Filipe tem essa experiência. E quando ele se aproxima do carro, o eunuco está lendo o profeta Isaías, ele diz: você entende o que você está lendo? Como é que você interpreta? Ele diz: como eu vou entender se ninguém não me explicar? Convida Filipe para entrar no carro. Filipe dá aquela passagem que ele está lendo do profeta Isaías, anuncia Cristo Jesus, fala sobre o batismo nas águas para arrependimento. Quando chega nas águas, ele diz: olha, aqui tem a água. O que impede que eu seja batizado? Ele diz: nada. Se você crê que Jesus é o Cristo, ele disse: eu creio com todo o meu coração que Jesus é o Cristo. Ele é batizado na água, Filipe é arrebatado depois pelo Espírito, uma outra experiência espiritual, e ele vai jubiloso o seu caminho. Então, existe essa voz autorizada do Espírito Santo. Uma outra experiência também é em Atos capítulo 10, com Cornélio, né, e Pedro. Lá em Atos capítulo 10, versículos 19 e 20,
dizem, quando Pedro meditava acerca da visão, que visão? Ele estava orando antes de comer, ele tem uma visão, vê um lençol descendo do céu, atado pelas quatro pontas, e no lençol tinha ápteis, répteis, aves, que não era comum do judeu comer. E Deus disse, Pedro, mata e come. Ele disse, de modo nenhum, Senhor. Eu nunca comi coisa comum e imunda. Aí Deus disse, não chame de comum e imundo o que eu santifiquei. Deus estava querendo mostrar para Pedro que os gentios iam chegar e ele precisava ir, amém? E não considerar o gentio como comum e imundo, porque ele iria levar a mensagem de salvação a Cornélio e a sua casa, e algo iria acontecer que ia ser um divisor de águas na história da igreja, né? Então, no verso 20, ele diz, levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Pedro vai, chega na casa de Cornélio, Cornélio conta a respeito da visão que teve, é uma outra forma de Deus guiar também. Cornélio era um homem temente a Deus, dava esmola, ajudava o povo, um homem justo. Um anjo aparece para ele, manda ele mandar pessoas ir até Jope, uma cidade, e chamar na casa de Judas, o curtidor, por Pedro, né? Por Cefas, chamado de Pedro. E ele vai falar palavras de salvação. Ele faz isso e Deus fala com Pedro também. E Pedro vem, e quando Pedro prega, irmãos, ele é interrompido, porque o Espírito Santo cai sobre os gentios, como em Atos capítulo 2. Os que vieram com Pedro da circuncisão viu os irmãos, aqueles gentios orando em línguas, e Pedro disse, quando pode negar a água, como nós que receberam o Espírito Santo, quando no princípio. Então há uma mudança aqui radical e tudo isso por direção do Espírito Santo. Amém? Então, o sucesso sempre é resultado de seguir a orientação do Espírito Santo. Mas ele vai falar aqui também sobre um freio que o Espírito Santo coloca dentro de nós, uma outra forma do Espírito Santo guiar. Alguém pode dizer, porém, estou procurando seguir o testemunho interior e já fiz planos, pensando que o Senhor estava me dirigindo naquela direção, mas continuo me sentindo inquieto no meu espírito no tocante a isso. Aí a pessoa pergunta, o que devo fazer? Ele diz, se você não souber com certeza, lá no seu íntimo, que está com uma orientação e a hora certa do Senhor, não dê nenhum passo. Porque não é somente conhecer o plano de Deus, mas como seguir o plano e a hora certa de seguir o plano. Daí a importância, e nós vemos tantas pessoas colocar os pés pelas mãos, porque parece que é algo simples e fácil, mas irmãos, requer comunhão, requer conhecimento, requer o desejo de realmente fazer a vontade de Deus e seguir o plano de Deus. Amém? Então, seguir o plano de Deus para a vida é algo fácil, mas muitas pessoas têm colocado os pés pelas mãos e têm quebrado a cara porque não têm considerado as formas que Deus usa para guiar o seu povo. Amém? Outra coisa, Deus também vai mostrar as coisas que há de vir. Deus promete na sua palavra que o Espírito Santo mostrará aos crentes as coisas que há de vir. É o que Jesus está dizendo aqui no verso 13, ó. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Veja, os crentes podem reivindicar João 16,13 e esperar que Deus lhe revele o seu plano para suas expectativas, para suas respectivas vidas individuais. Fica claro que o Senhor não lhe mostrará tudo o que há de vir. Ele não vai lhe mostrar seu plano inteiro para a sua vida, do início até o fim de uma só vez. Ele quer que você ande pela fé e não pelo que você vê. Se Deus fosse mostrar tudo o que a gente ia passar, irmãos, a gente não iria suportar. Então, é importante nós entendermos que no processo, Deus ele vai nos revelando de glória em glória, de degrau em degrau, de preceito sobre preceito, o seu plano para a nossa vida. O pastor João Roberto diz uma coisa muito interessante. Ele diz que a vida de fé é como você andar numa curva. Quanto mais você anda, mais o caminho vai aparecendo. Não é uma reta que você vê o fim do caminho lá na frente, não. É como uma curva. Você vê os próximos 20 metros, 50 metros, 100 metros. Você precisa andar. Seguindo o plano de Deus é da mesma forma. Amém?
Deus, ele vai nos revelando passo a passo o seu plano e nós precisamos de fé e ousadia para sermos obedientes a essa visão celestial. Mas ele vai falar aqui também de uma outra forma, vislumbres do futuro pela palavra de sabedoria. Deus também pode revelar seu plano para o futuro mediante a palavra de sabedoria, que é um dos 9 dons do Espírito, né? Está lá em 1 Coríntios capítulo 12, fala sobre os 3 dons vocais, os 3 dons de revelação e os 3 dons de poder. Os 3 dons vocais, línguas, interpretação e profecia. Os 3 dons de revelação, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos. E os 3 dons de poder, que é o dom da fé, os dons de curar e operações de maravilhas. Então, o irmão Hegel, ele define a palavra de sabedoria como uma revelação sobrenatural dada pelo Espírito de Deus a respeito do plano e do propósito divino na mente e vontade de Deus. Porque a palavra de sabedoria vai falar de fatos relacionados ao futuro, enquanto a palavra de conhecimento vai falar de fatos relacionados ao presente e ao passado. Então, ele diz aqui, uma característica distinta da palavra de sabedoria é que sempre fala do futuro. Pode ser dada a fim de revelar parte dos planos futuros de Deus, a fim de dar uma orientação para o crente para continuar na sua chamada divina. Por isso que é importante para o crente deixar o cumprimento de uma palavra de sabedoria nas mãos do Senhor e só ficar esperando com fé para ver o resultado que o Senhor lhe tem dito. Amém? Então, é importante nós entendermos que existem várias formas de Deus nos guiar. Por isso que nós precisamos crescer no conhecimento da palavra. Nós precisamos crescer na prática da palavra de Deus. Ele diz aqui, você tem a responsabilidade pessoal de esperar diante do Senhor, na palavra e na oração, a fim de receber a sua orientação para a sua vida. É só confiar no Espírito Santo para lhe dar a orientação da exata maneira que ele considerar certa. Você não vai fazer o que você quer acima de pau e pedra, não. Você vai confiar em Deus e confiar que o Espírito Santo vai lhe mostrando de glória em glória, de degrau em degrau, como você deve conduzir a sua vida. Amém? O autor ainda diz, mantenha-se receptivo à orientação do Espírito e obedeça aquilo que ele manda você fazer, a fim de estar preparado para o que há de vir. Se você se conservar disposto e obediente, ele o levará passo a passo para o cumprimento dos planos e dos propósitos de Deus para a sua vida. Amém? Eu espero que você esteja tendo vários insights, que você esteja recebendo mais revelação das formas e dos modos como Deus guia o seu povo e como Ele deseja nos guiar para a sua perfeita vontade. Amém? Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Se esse vídeo te abençoou, compartilha aí nas tuas redes sociais, com os teus grupos de WhatsApp, porque fazendo assim você nos ajuda a levar essa palavra para mais pessoas, em nome de Jesus. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.